Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Professor Bartô. O tema da aula de hoje é construção do gráfico de linha. Nas aulas anteriores vocês vêm trabalhando a construção de gráfico, o estudo em estatística. E hoje nós vamos trabalhar o gráfico de linha, como construir os gráficos de linha. Então acompanhe comigo os slides. O que é um gráfico de linha? O gráfico em linhas ou em curva é um gráfico que utiliza da linha poligonal para representar a série estatística. O gráfico em linha constitui uma aplicação do processo de representação das funções no sistema de coordenada cartesiana, ou seja, todo aquele estudo que vocês fizeram sobre as funções, alguma das funções, elas têm aplicabilidade nos gráficos de linha. Tudo bem? Então, aquele valor de f de x igual a ax mais b, ela vem também sendo estudado dentro desses gráficos de linha. Nesse sistema, fazemos o uso de duas retas perpendiculares. As retas são os eixos das coordenadas e o ponto de intersecção, a origem, como bem lembrado lá nas funções. O eixo horizontal é o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo dos y, da imagem. Então, como vocês percebem aí na imagem, nós temos três representações de gráficos que ela caracteriza o gráfico de linha, né? Todos os três exemplos aí, ela pertence, né, à definição do gráfico de linha. Saiba que podemos representar um ou mais variáveis ao mesmo tempo. Nesse caso, se faz necessário uma legenda para cada linha. Ou seja, pessoal, como vocês veem no exemplo, tem até uma pergunta: você está satisfeito em atuar na área prevencionista? E aí vocês percebem que nós temos três gráficos, né? O gráfico de linha de cor azul, o de cor amarela e o de cor vermelha. Então observe que abaixo do gráfico nós temos a legenda, aqui representa essas cores. Então, de acordo com a pergunta que está no enunciado do gráfico, nós teremos as respostas representadas por esse gráfico. Por exemplo, o gráfico de cor azul, linha, né? Ele está representando sim, muito, né? Em relação à pergunta feita lá anteriormente. O gráfico de linha de cor amarela está representando o sim, o pouco. E aí vocês percebem que tem também as taxas, né? E tem também o gráfico de linha de cor vermelha, que é eu estou insatisfeito. Então, observe que no eixo do x, nós vamos ter a nomenclatura de ano, que vai de 1999 até 2012, que foi o período em que foi realizado essa pesquisa. Já no eixo do y, nós temos valores que irão de 10 a 100. E aí vocês observam que ele está no intervalo de 10 em 10. Então, esse intervalo ele vai implicar em nos dizer qual o período que o gráfico vai oscilar. E aí vocês percebem que o gráfico, por exemplo, de cor azul, ele começa ali mais ou menos em 68 e ele vai ter intervalos, dependendo do período, que é o eixo do x, e ele vai finalizar em 68,11, que será nomenclaturado pelo eixo do x em 2012. De igual modo, acontece com o gráfico de linha de cor amarela, né?
ele inicia ali mais ou menos em 21, e aí ele finaliza em 2012 com 24,6, certo? De igual modo acontece com o gráfico de cor vermelha. Ele começa mais ou menos em 9 e finaliza no período de 2012 com 7,82. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos usar mais um exemplo de gráfico de linha, onde você observa aí, agora, ele está representando as vendas mensais. E aí você percebe que no gráfico de linha, ele pode ou não aparecer várias incógnitas, né, vários gráficos. Nesse caso, desse exemplo, nós temos dois gráficos. Um que representa o produto A, que ele está de cor azul, conforme a legenda, e o outro está de cor cinza, que representa o produto B. Observe também que no eixo do X, nós temos um intervalo que vai de janeiro a dezembro. E aí vale ressaltar que você deve estudar esses intervalos que são representados pelos meses. E aí ele vai configurar as oscilações do gráfico, se o gráfico está crescente ou decrescente. Tudo bem? Outro exemplo de gráfico que vocês percebem aí é quando ele aparece várias funções, né? Por exemplo, de água e sal, de doce, de espaguete, de lasanha, de pizza, de recheado. E aí, mais uma vez, vale ressaltar os valores que estão no X, no eixo do X, que ele está representado aí por períodos mensais, que vai de janeiro a dezembro, e também no eixo do Y, que está representando a quantidade. E aí talvez seja a quantidade consumida de cada produto. E aí você vai pegar esse gráfico e estudá-lo, né, de acordo com o alimento ou o elemento da legenda que está nomenclaturada nesse gráfico. Como construir um gráfico de linha? A construção do gráfico de linha se dá a partir dos valores absolutos de uma pesquisa. Esses valores absolutos, ou frequência absoluta, podem estar descritas na situação problema, através de um texto ou uma tabela, como no modelo abaixo. E aí nós trouxemos aqui um modelo para vocês visualizarem e perceberem como se dá a transposição dessa tabela para um gráfico de linha. Então acompanhe comigo que no eixo do X nós temos aí intervalos que vão de 1 a 6. Mas mais abaixo nós temos os intervalos também que pertencem aos anos, que inicia-se com 84 e finaliza em 89. Então esse foi o período da pesquisa dessa produção de veículos de autopropulsão. Um outro detalhe é o eixo do Y, que ele vai representar a quantidade. E aí, pela tabela, ela está descrita que é 1000 unidades. Gente, aí vocês percebem que o gráfico que vocês irão transpor, por exemplo, de 1984, ele tem correspondência com a quantidade, que é de 865. Então, verifique que o gráfico começa lá no intervalo entre 800 e 1000. E aí você vai construindo de acordo com os dados fornecidos, tanto pelos anos, quanto a quantidade de unidades. Vocês percebem que os gráficos de linha, ele é trabalhado em cima do plano cartesiano. Então, basta lembrar lá do trabalho que vocês realizaram nas funções. O par ordenado aí que nós temos é o ano e a quantidade. E aí, quando vocês forem ligar esses
essas duas variáveis, vocês encontrarão os pontos onde serão ligados, e aí você tem como resultado o gráfico de linha. Tudo bem até aqui? Os gráficos eles podem ser construídos também no Excel. E aí nós trouxemos um exemplo para vocês verificarem quão simples é a construção do gráfico no Excel. Então, para montar qualquer gráfico no Excel, é necessário que se tenha uma tabela pronta, na mesma planilha que se construa o gráfico. Essa tabela é que fornecerá os dados para o gráfico. Na tabela selecionada, os dados desejados e escolha do tipo de gráfico também. Então, verifique que lá no Excel, vocês terão na aba de inserir, do lado direito, vocês terão os gráficos de coluna, de linha, de pizza, que é o setorial, o de barra, o diário, de dispersão e outros gráficos. Mas o estudo de hoje é em relação aos gráficos de linha. Então vamos escolher o gráfico de linha. Então vocês percebem pela nomenclatura que ele é a segunda incógnita aí da ferramenta do Excel. Depois, quando você clica no ícone de gráfico de linha, você terá vários modelos para esse gráfico, tanto em 2D quanto em 3D. Tudo certinho? E aí nós já temos um exemplo aí, dado no Excel, de uma tabela, onde ela tem o período e tem horas, dias. Tudo bem? Então, nesse caso, o tempo de estudo nesse período acontece como? Você irá selecionar a tabela que está disposta no Excel e vai clicar no modelo de gráfico de linha que o Excel fornecer. Por exemplo, nós selecionamos o primeiro modelo da segunda linha, da linha de 2D. E aí você percebe que nós temos a disposição desse gráfico que está na imagem de cor azul e fundo preto, certo? Mas nós também podemos trocar a cor. E aí basta você ter afinidade com as ferramentas para a construção desse gráfico. Tudo bem? Gente, a aula de hoje era sobre construção de gráfico de linha. Então, vocês percebem que a gente pode construir o gráfico de linha a partir de um texto ou a partir da tabela. Isso significa dizer que você pode aplicar ela tanto com recursos tecnológicos ou outros recursos pedagógicos, como a cartolina, tesoura, compasso, e aí você pode construir o seu gráfico a partir dos dados proporcionados pela atividade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pratique um pouco mais a construção de gráfico de linha. Procure lá a plataforma Eduque, as atividades complementares. Bons estudos e até a próxima.